Mensagem dia 30/7/2000. O amadurecimento. Para conquistar o amor de Deus, Pai, não é preciso ter estudado ou ser rico, mas basta ter um coração aberto só para as coisas boas e nada de impureza junto. Quem quer se alimentar bem, não procura comer alimento estragado ou em decomposição, porque vê que é impossível, pois pode prejudicar a saúde. A alma também precisa se alimentar com a espiritualidade, mas só na graça de Deus, que Deus dá. Conforme a pessoa procura esse discernimento, escuta a voz da razão e aguarda e depois põe em prática. E conforme vem crescendo, já se santifica aqui na terra e depois sobe ao céu direto. Esse direito todos têm, mas a maioria não sabe crescer dentro desta espiritualidade. Alguém pode até perguntar: como posso fazer sem errar em nada? Sem errar não é possível, pois todos são pecadores. Só quem não erra é a Santíssima Trindade, e depois de receber a luz do Espírito Santo, veio também ser a Maria Santíssima, onde passou a ser dali por diante sem mais errar em nada, por ter nascido sem a mancha do pecado original. Outros quaisquer já se formaram santos e santas, mas nenhum deles estava livre para dizer: eu não erro. É impossível, pois todos erram, mas não é por isso que tenha que vir a ser errante durante toda a vida. Quem sabe discernir o que é bom, não mais procura se alimentar do que é ruim, pois a própria pessoa, com o amadurecimento, vai se aperfeiçoando a cada dia que se passa. Por exemplo, um bom lavrador que conhece todas as características sobre o plantio, para ter uma boa colheita, sempre procura cada vez mais se aperfeiçoar, mesmo às vezes com pouco estudo ou sem estudo. Se seus pais o ensinaram como se planta e colhe, na prática cresce dia após dia. Mas se receber de seus pais uma má orientação, é muito difícil um de seus filhos fazer as coisas certas. Então essa tal pessoa que não procura a voz da razão passa a dar cada vez mais estudos para seus filhos, quando pode. Esses só irão fazer aquilo que aprenderam. É uma filosofia totalmente diferente da obra de Deus. É tão provável que nesse limiar do fim dos tempos, vem escolhendo as pessoas com pouco estudo, como é esse teu caso, irmão querido. Erraste muito em tua vida, na juventude, mas sempre gostavas de ouvir as coisas boas de Deus. Foi aí que, com o passar dos anos, viesses te aperfeiçoando cada vez mais, quando chegasse ao ponto do Criador dar a ti o seu santo nome. Vejas que não és um letrado nem um sábio, mas és sim um filho obediente que obedece às leis dos homens e muito mais às de Deus. Assim deveria ser toda a humanidade. Jesus foi tão claro quando pregou o Evangelho, disse: procurai primeiro as coisas do alto, e depois Deus vos dará o que precisardes. Se tiveres que ter estudo, Ele te ajudará, porque sempre o pões em primeiro lugar. Então passarás a ser um filósofo que ensinará as coisas boas. Mas para isso acontecer, tens que ouvir também os pequenos e não só dizer: se não estudasse, não venha querer me ensinar. É um erro irreparável. Só Deus pode dizer isto, pois ninguém é dono da verdade. Deus ama muito mais os pobres de espírito, que são tão perseguidos, do que os que se acham inteligentes. Jonas. Para conquistar o amor de Deus Pai, não é preciso ser estudado ou rico, mas basta ter um coração aberto só para as coisas boas e nada de impureza junto. A gente sabe que isso é muito verdade, porque a gente que é católico conhece a vida dos santos, e muitos santos grandes faleceram, foram para o céu ainda crianças.
Eles não eram estudados, não eram ricos, mas eles tinham um coração aberto para as coisas boas de Deus e não aceitavam nada de impureza. Olha as crianças de Fátima. Por que a Nossa Senhora escolheu eles? Porque eles eram obedientes, eram puros, eram santos. Eles faziam penitência. A Jacinta tinha apenas 7 anos e fazia penitência. Ela não disse para Nossa Senhora: eu ainda sou criança, não vou rezar. Eu não peco, não preciso fazer penitência. Não. Porque a Nossa Senhora falou para ela o que ela viu. Ela se sacrificou pelas almas. Ela rezava pela conversão dos pecadores. Mesmo com 7 anos, mesmo sem estudo. E ela morreu naquela idade. E ela foi para o céu com aquela idade. Também aqui a nossa Santa Albertina, eu estava vendo essa semana a história dela. Foi um jornalista ali entrevistar a irmã. E ele disse: como era a educação de vocês? Ela disse: não, quando ela foi assassinada, eu estava na barriga da minha mãe. Mas a mesma educação que eu tive, a minha irmã também teve. E era rezar e trabalhar. Eles rezavam, crê em Deus Pai de manhã, ia para a roça. Voltava ao meio-dia, rezava o Ângelus. E o que a mãe dela fazia era plantar flores para enfeitar a igreja. E à noite era o terço em família. Ele disse: mas você rezava o dia todo? Olha só a cabeça das pessoas hoje em dia. Rezar um crê em Deus Pai de manhã, o Ângelus meio-dia e o terço à noite já dizem que é rezar o dia todo. Olha como as pessoas estão longe de Deus. Aqui Jonas fala: a gente precisa alimentar o corpo, a alma também precisa se alimentar. O pai sempre falava isso. Nós temos 2 partes a alimentar, o corpo e a alma. E aqui ele fala: a alma precisa se alimentar com a espiritualidade, mas só na graça que Deus dá. Conforme a pessoa procura esse discernimento, escuta a voz da razão e aguarda e depois põe em prática. Eu copiei aqui a frase de uma santa, Madre Maria José de Jesus: sem oração é difícil uma alma santificar-se. Tudo fica na superfície, não cria raízes. A gente pode ler a Sagrada Escritura, pode até ler as mensagens que falam abertamente toda a verdade. Mas se a gente não rezar, a gente não muda. Porque a gente não cria amizade com Deus. Por que a gente confiava no pai e na mãe? Porque a gente ouvia a voz deles desde pequeno. A gente ouvia eles conversando. Aí a gente foi criando aquela amizade, aquela confiança, aquele amor, que mesmo depois de morto a gente não esquece. Mesmo se o filho vai para a guerra, ele chama pela mãe. E assim muito mais é Deus. Se a gente não rezar, a gente não vai amar Ele. Se a gente não procurar Ele. Uma vez a mãe, quando ainda estava conversando com a gente, ela disse que rezava por um irmão dela, que não é muito de oração, e ela disse que sentiu que Jesus falou para ela: eu não forço ninguém, eu não arrebento os corações. A pessoa tem que se abrir. Nós temos que procurar a Deus. Ele está ali. Mas nós temos que procurar Ele. E não tem desculpa para dizer: agora eu sou novo, eu ainda sou criança. Não. Deus chama em qualquer idade. Quando criança, quando é jovem e muitos depois de velho. Mas para muita gente não dá tempo de esperar a velhice. E é muito mais agora que estamos no final dos tempos. Jonas fala aqui que o pai errou muito na juventude, mas uma grande qualidade que a pessoa pode ter é gostar de ouvir as coisas boas de Deus. O pai errava porque ele tinha que trabalhar, tinha que sustentar a família, ele tinha que tocar, ele só sabia tocar baile, mas ele gostava de ouvir as coisas de Deus. Esse gostar é importante.
Às vezes tem pessoa na igreja que não gosta de estar ali. Então é importante que a gente goste. Um filho obediente que obedece às leis dos homens e muito mais às de Deus. Aqui tem uma explicação também de outra santa, que as pessoas pensam assim, mas como é que eu vou viver só rezando? Como é que eu vou agradar a Deus? E se eu estou aqui na terra, eu tenho que fazer as coisas na terra, eu tenho que agradar os homens. Ela deu uma explicação aqui, a serva de Deus, irmã Cláudia de Ângelos da Cruz. 3 regras para alcançar a perfeição, para alcançar a santidade, para ir para o céu, para servir a Deus. Primeiro, comportar-se bem com Deus. Segundo, comportar-se bem consigo mesmo. Terceiro, comportar-se bem com o próximo. É isso que Deus pede. Respeite a Deus. Ele é Deus. Nós somos criaturas. Deus falou, está falado. Deus quer, eu faço. Deus pede, eu obedeço. Comportar-se bem com Deus. Comportar-se bem consigo mesmo. O que Deus pede? Não te escandalize. Não seja um traidor. Não fume. Não beba. Não coma demais. É para o nosso bem. Comportar-se bem conosco mesmo. Não seja um trapaceiro. Não seja um malandro. É tudo para o nosso bem o que Deus pede. E comportar-se bem com o próximo. Se eu amo a Deus, se eu me respeito, se eu amo a minha vida, como eu posso maltratar outra pessoa? Se eu estou bem, como eu posso desejar o mal para o outro? Se eu amo a Deus, como eu posso dizer que vá para o inferno? Não. Se eu amo a Deus, eu quero que as pessoas também amem, eu quero que as pessoas também se salvem. Essa é a vida de santidade que os santos trilharam. E não importa a idade, não precisa ser estudado, não precisa ser rico. Mas, se tiveres que ser estudado, Ele te ajudará, porque sempre pões Ele em primeiro lugar. Deus também não condena o estudo. Deus não abandona as pessoas inteligentes, não. Então passarás a ser um filósofo que ensinará as coisas boas de Deus. Mas para isso acontecer, tens que ouvir também os pequenos e não só dizer, se não estudasse, não venha querer me ensinar. Esse exemplo grande o Padre Rômulo nos passou. Por que ele aceitou o profeta? Por que ele atendeu a ouvir o profeta? Porque quando ele morava aqui, ele ouvia também as crianças. Ele era um padre, mais de 60 anos de sacerdote. Ele foi 3 vezes superior da casa que ele morava. Ele deu 40 anos de aula para os sacerdotes. Mas ele era tão humilde que ele aprendia com as crianças. Ele falava das crianças na homilia porque ele gostava de ouvir. Ele estava sempre aprendendo. E por isso ele teve essa graça de ouvir o que o profeta falava. E de entender que Deus fala através dos humildes. Isso é o amadurecimento. É nunca se achar melhor do que ninguém. É crescer sempre na vontade de Deus. Aprender a vontade de Deus sempre. E só no céu vamos ser perfeitos, se formos para lá.